13 horas. Você que faz parte do Clube da Fraternidade, contribui para colocar este programa no ar. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro e você, construindo um mundo melhor. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o programa Respondendo aos Ouvintes. O nosso programa é interativo e você pode participar conosco, você pode perguntar através do nosso telefone 3386-1400, do nosso WhatsApp, que é 984867633, através do nosso e-mail, que está no site da Rádio Rio de Janeiro, secretaria@radioriodejaneiro.am.br. E você pode também participar conosco e fazer perguntas, sugerir, criticar através do Facebook. Você entra no site da rádio, no site oficial da rádio, e clica lá no ícone do Facebook e você vai poder ver e ouvir o nosso programa ao vivo em qualquer lugar do planeta que você estiver. E sempre que você escrever para a gente, por favor, coloque aí o seu bairro, ou a sua cidade, ou o país onde você está, para que possamos registrar aqui. Nós temos, como vocês que estão vendo aí pelo Facebook, já viram os nossos convidados, né? O Antônio de Pádua Barbosa, nosso amigo aqui, Pádua Barbosa, que está aqui, que eu costumo brincar com ele, dizer que é Santo Antônio de Pádua, e o nosso amigo Djalma Santos, que está sempre participando conosco aqui no Respondendo aos Ouvintes. Lembrando que as nossas respostas serão sempre baseadas na doutrina espírita. Então aqui não vai ter a opinião do Valdenir, do Antônio ou do Djalma. Nós vamos responder de acordo com a doutrina espírita. É claro que temos as nossas opiniões e podemos até emiti-las. Mas quando fizermos, nós vamos deixar claro, esta é a minha opinião, mas a opinião da doutrina é esta. Então as nossas questões vão ser sempre ligadas à doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E antes de começar respondendo aos ouvintes, eu queria lembrar aqui a Angélica, lá, de Maria da Graça. Angélica, o seu e-mail é muito grande, não dá nem para ler aqui. Eu prometo a você que eu vou te responder por e-mail depois, tá bem? Eu vou escrever para você e dar a resposta aqui, ou pelo menos a minha opinião, a minha sugestão a respeito do que você está perguntando, tá bom? Prometo que na primeira oportunidade eu respondo a você. E lembramos na semana passada que começaríamos pelas perguntas que ficaram sem respostas. E vamos começar então. Hoje, já que o Antônio está aqui na minha esquerda, eu vou começar com ele. É o Marcos lá da Piedade, o Pádua. Ele pergunta aqui, qual é a melhor prece para ajudar as pessoas que estão ainda envolvidas no mal, que estão ainda, né, numa situação de dificuldade, digamos assim? Bom, boa tarde, Marcos, boa tarde a todos. Veja bem, Marcos, a melhor prece que você pode fazer, não só para benefício das pessoas que estão no mal, mas benefício de qualquer pessoa, é aquela prece que vai do fundo do seu coração, amigo. Qualquer prece, seja sendo feita do fundo do coração, ela vai trazer os resultados que você espera. Porque está lá no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 27, Pedi e obtereis, a qualidade da prece, dizendo que a prece não precisa ser assim, não precisa ser assado, precisa ser longa, não precisa ser curta, palavras difíceis, palavras simples, nada disso. Simplesmente ela deve ser feita do fundo da alma de quem o faz. Aí com certeza o benefício vai ser o resultado que você espera. Ok, Marcos. Lembrando aqui um ensinamento do Cristo, quando ele diz que não é pela multiplicidade das palavras que as preces são ouvidas, mas pelo sentimento que você coloca nelas. Então coloque aí o seu sentimento, o seu melhor sentimento, e a sua prece vai ser ouvida com toda certeza, tá bom? Um abraço para você, Marcos.
E também um abraço bem apertado aqui para o Celso Martins. Caro amigo, bom ter notícias suas aqui pela Rádio Rio de Janeiro. Que bom saber que você está nos ouvindo. Obrigado pela sua participação. Agradecemos aqui, como sempre, a sua bela lição de português aqui. Ficamos agradecidos, tá bom? Um abraço para você, Celso. Djalma, a Verônica, lá de Jacarepaguá, ela faz aqui uma questão longa, mas vamos ler para você entender melhor. Ela diz: meu primo desencarnou há 15 dias, com 30 anos, devido a uma pneumonia. 15 dias antes dele desencarnar, eu comecei a falar comigo mesma que meus tios precisariam passar por essa prova. E, ao mesmo tempo, eu falava para mim mesma: será que eles podem, será que eles têm condições de passar? Isto nunca tinha acontecido comigo. Após esses 15 dias, o meu primo desencarnou, efetivamente. E há 5 anos atrás, no mês de maio, o meu filho e a minha mãe desencarnaram. 15 dias após o desencarne da minha mãe, ele me mandou uma carta, um recado, o filho. Um recado através de um médico, após dizer que não iria suportar mais uma perda. E ela disse que tentou suicídio, e tentou várias vezes o suicídio. Tentou 3 vezes o suicídio. Mas se entregou à doutrina, e estudou, e se modificou, etc, etc. Tudo o que aconteceu comigo foi uma experiência mediúnica, ela pergunta. E, se possível, gostaria de sugerir assim, um debate sobre o fluido. Isso aí, Verônica, é outra coisa. Foi um fenômeno mediúnico ela ter tido esse pressentimento de que os tios iam passar por dificuldade, de que ela não sabia ainda qual, mas que os tios desencarnaram. Ela pergunta se é um fenômeno mediúnico. Ora, pode ser um fenômeno mediúnico, mas isso pode ser encarado de uma forma natural, porque todos nós passamos por essas dificuldades. Você não vai encontrar uma única pessoa que não tenha passado por uma dificuldade nesse campo. No campo do desencarne, no campo das enfermidades físicas, das enfermidades mentais. Eu acho que a parte mais importante aí, minha querida amiga, é a parte do suicídio. Você precisa estancar, né? Essa desobediência às leis de Deus. Pelo amor de Deus, isso aí precisa ser estancado. Não podemos atentar contra o nosso corpo físico, esse instrumento maravilhoso, doado por Deus para as nossas experiências aqui na Terra. Essa é a parte mais importante. A outra não, uma outra é comum. Tem acontecido, eu sonho muito, sonho com a parentela familiar, sonho com a minha mãe que já morreu, sonho com irmãos, com pessoas, com amigos, então eu não sou diferente das outras pessoas. Né? E as próprias enfermidades, elas aparecem. Há pouco tempo fiz 2 operações de angioplastia, nunca pensei de uma hora para outra, tive um infarto. Então pode acontecer com tudo. Agora, a parte do suicídio é gravíssima, com certeza é uma parte gravíssima, porque ela mexe, né, com o nosso corpo físico, com esse instrumento. Então você precisa orar bastante a Deus, pedir força aos senhores da guarda, frequentar uma casa espírita e ali você entrar num tratamento espiritual, né? Se apresenta para a direção da casa e procura se evangelizar, é falta de evangelização. Uma vez evangelizada, você não vai ter mais esses ímpetos, né, de se atirar contra o seu corpo. É muito importante você destinar parte do seu tempo à religiosidade, para dissipar de vez esse intento. Essa vontade, né, 3 vezes é uma reincidência muito grande. Né? É muito triste isso. Verônica, não esqueça da prece. Ao dormir, faça uma boa leitura, leia uma parte do Evangelho, faça uma prece, se harmonize, se pacifique. E as intuições, né, as pré-cognições, podemos ter, é um tipo de mediunidade. Mas não se preocupe com isso não. O importante é que você esteja bem. Então, e como lembrou de Djalma, o suicídio realmente é uma coisa que a gente precisa estar constantemente atento para não nem pensar, se possível, nem pensar nele. Mas se vier o pensamento, podermos sair dessa sintonia e olharmos por um outro ângulo. Tá bom, Verônica? Um abraço para você. E o Marlon, lá de Niterói, diz que eu não concordo que eu seja responsável pelo erro que outra pessoa cometeu. Penso que cada um é responsável pelos seus próprios erros e cabe a ele a reparação. Ô Marlon, a questão do Marlon é a respeito de uma pergunta que nós fizemos aqui na semana passada, respondemos na semana passada. E Marlon, você tem toda a razão. Uma pessoa na semana passada perguntou aqui se a resposta da questão 639 do Livro dos Espíritos não estaria de acordo com a nossa situação atual, não só do Brasil,
mas do planeta, onde nós somos responsáveis por aquelas pessoas que nós indicamos para determinadas funções. E aí, Marlon, como eu disse aqui inicialmente, as perguntas ou as respostas não são nossas, as opiniões não são nossas. Eu posso até ter a minha opinião, como você tem a sua. Mas quando nós falamos aqui, falamos de acordo com a doutrina espírita. Por isso, se você me permite, eu vou ler a questão 639 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos. Aí eu posso fazer um comentário, o Antônio, o Djalma, fazemos comentário nosso, mas em cima da resposta que os Espíritos deram, tá bom? Se eu não concordar, pode ser, eu não concordo, mas os Espíritos dizem isso. E Kardec pergunta se não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam. Quais, nesse caso, os culpados? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem a Kardec. O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal, pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar, a que tenha dado causa. E aí, essa é a resposta, Marlon. E você diz, cada um tem que responder pelo seu erro. Concordamos plenamente. Mas aí, Marlon, a minha opinião, tá? Agora é a minha opinião. Quando nós votamos, quando nós escolhemos e escolhemos errado, eu estou cometendo erro. Mesmo que não seja plenamente consciente, mas eu estou cometendo erro. E eu estou indicando alguém que não é digno de confiança. E você há de convir, Marlon, que no nosso país a gente está cheio disso, né? Pessoas que são caçadas e que depois voltam, pessoas que têm problemas e que depois voltam, né? E se escondem através do foro privilegiado e não conseguem fazer. Então, nós somos sim, Marlon, responsável, ou pelo menos corresponsável por essa situação em que os nossos representantes estão lá fazendo, nós o colocamos. Essa é a minha opinião, tá bom? Mas fico a resposta dos espíritos. É mais culpado aquele que dá causa. E na semana passada eu até brinquei aqui com o Djalma e disse que no tempo do feudo, do seu senhor feudal, né, um rei indicou o Djalma para ser senhor de um feudo. E o Djalma chegou lá e matou muita gente, fez um monte de bobagem. O rei é mais culpado do que ele. O rei o conhecia, sabia e o colocou lá a si mesmo. Foi esse o meu exemplo que eu dei aqui semana passada, Marlon. Não sei se eu atendi aí a sua questão. Se você quiser comentar, vocês também ficam à vontade. Eu estou pegando tipo bonde andando porque eu não ouvi o programa na semana passada, mas até por essa comparação que você fez, dando o exemplo do Djalma, veja bem, se o rei tinha ciência absoluta de que ele era capaz de fazer essas coisas, a responsabilidade deste rei é muito grande. Agora, se o rei se enganou, achou que ele não era capaz de fazer aquilo, confiou nele, e ele, abusando da confiança, aprontou essas coisas todas, a responsabilidade do rei já é menor. Sim, porque ele não tinha ciência do fato. Agora, ele ainda assim continua responsável, porque a obrigação dele é analisar bem todas as possibilidades para, quando ele indicar alguém, ter certeza quase que absoluta que aquela pessoa não vai trair sua confiança. É o caso do eleitor. O eleitor vai dizer, mas eu pensei que fulano ia ser um grande político e me iludiu. Tudo bem, é um aprendizado. Nós não somos obrigados a acertar todas as vezes. Vamos aprendendo com o passar do tempo. Mas mesmo assim, nós podemos ter negligenciado na nossa pesquisa para saber quem era aquele fulano e quem não era. E aí, meu amigo, no fundo, pelo menos 0, alguma coisa de responsabilidade você tem. Com certeza nós temos. Alguma coisa, Djalma, quer acrescentar? É quase no mesmo sentido, quer dizer, a responsabilidade é repartida, é uma parceria, né? Eu uso muito isso no momento da obsessão, é uma parceria. Consciente ou inconscientemente, as pessoas se envolvem, essa que é a verdade, as pessoas se envolvem. Até quando um presidente indica ministro, indica diretores de empresa e tudo, na realidade existe uma parceria. E às vezes a parceria é uma parceria complicada, não envolve só o presidente, só o diretor, não envolve muitas pessoas que foram lá, coloca fulano, entendeu? Então tudo, aí existe agravantes e atenuantes.
Atenuante para aqueles que não sabiam, que foram enganados. E agravante para aqueles que são maus mesmo, né? Que Sim, estão perfeito. ali com aquela finalidade. O fato é que nós temos, sim, um pouco Com dessa certeza. responsabilidade. O Márcio, lá de Belford Roxo, aqui para o Antônio. Ele disse, tenho 45 anos e nunca tinha visto um espírito. Mas um dia desse eu vi, pois tinha faltado energia e fui até o quintal e vi uma mulher vindo na minha direção. Eu pensei que fosse uma vizinha que veio me pedir alguma coisa. Mas não era. E a pergunta é, por que quando vemos um espírito, perdemos a voz, nos arrepiamos todo, ficamos cheios de problemas? Boa tarde, Márcio. Veja bem, se você perdeu a voz, ficou arrepiado, isso é você. Não quer dizer que todo mundo que vê espírito perde a voz e fica arrepiado. Cada um tem a sua sensação, é impactado de forma diferente por qualquer situação na vida. Você pode ver uma pessoa viva, encarnada, e também ficar sem voz e ficar arrepiado. Eu vejo a mesma pessoa e não sinto isso. Então você pode ver um espírito ficar assim, eu posso ver e não ficar. Esse foi o seu caso, até talvez pela surpresa. Você não esperava aquilo. Mas tenha certeza, depois de você ficar vendo muitos espíritos, você não vai ficar sem voz. Você vai até puxar conversa com eles. Me permite uma Sim, historinha por bem favor, pequenininha de um cara que tinha muito medo de espírito, mas tinha um medo terrível de espírito. Mas ele deu tanto azar que ele teve que mudar para um local onde ele ficava. Ele tinha medo de espírito e cemitério. Mas foi morar perto do cemitério. Aí então o que ele fazia? Como ele trabalhava pelo dia, não tinha problema nenhum. Mas depois ele passou para o turno da noite, ele saltava antes da casa dele, mais ou menos uns 200, 300 metros, e tinha que passar pelo cemitério. Ele ficava ali no ponto, aguardando passar alguém para ir junto com a pessoa. E numa noite chuvosa, já para quase meia-noite, ele está ali tiritando de vir, mas eu não vou de jeito nenhum. Aí passou um velhinho simpático, né, com guarda-chuva, ele disse, boa noite, meu senhor. Posso ir com o senhor até mais? Claro que pode, entra aqui debaixo. Aí foram andando, passaram pelo cemitério. Quando chegou em frente à casa dele, disse, agora eu fico aqui, minha casa é aqui. O senhor quebrou uma árvore, hein? Eu sempre tive muito medo de espírito e de cemitério. O velhinho falou, engraçado, quando eu era vivo também, eu também tinha medo. Quer dizer, ele tinha passado, não tinha acontecido nada, os espíritos não têm esse poder, Claro. entendeu? De fazer mal aos encarnados, não há esse poder. Com toda certeza. O Márcio, quando eu vi a sua questão aqui, eu escrevi aqui embaixo a palavra medo, né, da sua questão. Porque o que você sentiu foi exatamente medo. Se você passasse perto de um cachorro e um cachorro te pulasse em cima, você também ia ficar todo arrepiado, ia ter uma carga de adrenalina. É medo. E o nome disso é medo. E espíritos desencarnados, Márcio, não tem esse poder de fazer mal pra gente, não. Os encarnados têm muito mais poder de nos fazer o mal do que os desencarnados. Como diz sempre o Djalma aqui, é a parceria. Se você não estiver em parceria, na mesma sintonia que um espírito mau, ele nem vai se aproximar de você. Não vai. Você não vai ter nem condição de vê-lo, porque ele não vai se aproximar. Mas como nós, aí nós de uma maneira geral, tá? Não estou te colocando só você nisso. Mas como nós de uma maneira geral, estamos ainda muito mal sintonizados, digamos assim, a gente acaba atraindo essas pessoas para a gente, esses espíritos aí para perto da gente. Um abraço para você, Márcio de Belford Roxo. Continue participando aí com a gente. Continuando na Baixada Fluminense, a Vera Ramos, lá de São João de Meriti. Por que vocês do programa... Boa tarde. A vocês do programa... sim. Sonho sempre que estou conversando com pessoas por pensamento. Ela sonha que está conversando com pessoas por pensamento. Você pode dizer alguma palavrinha para Vera Ramos, lá de São João, de Meriti? Olha, minha querida Vera Ramos, isso é perfeitamente possível, mesmo porque depois da morte vamos conversar pelo pensamento. Não temos do outro lado da vida a palavra articulada. Né? Não temos a palavra articulada. Do outro lado da vida temos o pensamento contínuo. Vamos nos entender pelo pensamento. É claro que quanto mais forte for a mente, mais possibilidade de utilizar esse instrumento, né? Existem espíritos que não conseguem falar nada, não conseguem ouvir nada, porque chegam do outro lado da vida totalmente imantados ao mal, e aí ficam cegos, surdos, mudos, entendeu? Às vezes as mães estão do lado de filhos e os filhos não percebem. Agora, quando a pessoa aqui cumpre com seus deveres, com as suas obrigações humanas, quando convive pacificamente, a comunicação do lado da vida é pelo pensamento. Então você se desprendeu durante o sono e esteve no mundo espiritual, e no mundo espiritual contatamos com muitas pessoas, vemos muitas pessoas, principalmente pessoas com afins, com afinidade. E ali entabolamos conversações através do pensamento. Já aconteceu isso comigo muitas vezes.
Ok, um abraço. Antônio, a Nívia da freguesia, não sei se é freguesia da Ilha ou de Jacarepaguá. Ela diz que não tem Facebook, então está fazendo pelo WhatsApp, está me pedindo aqui para responder a questão dela pelo WhatsApp. Então vamos responder aqui no ar, Nívia. Ela pergunta, qual a visão espírita do tratamento para engravidar por inseminação com óvulos doados, para quem não pode engravidar com seus próprios óvulos? E ela diz, consegui ser mãe e ter meu filho por este método. E gostaria da visão espírita sobre a responsabilidade de ser mãe ou ter filho. Um abraço para você, Nívia da freguesia. Bom, boa tarde, Nívia. Veja bem, a doutrina espírita não tem nada a se opor, como não tem a se opor em situação nenhuma, quanto ao método que você usou para engravidar. Se for um método desenvolvido pela nossa ciência de hoje em dia, para trazer o bem para as pessoas, como o seu caso, não poderia ter filhos pelo método tradicional do engravidamento, usou esse sistema, eu não creio que a doutrina espírita, aliás, nenhuma doutrina, possa ser contra isso, né? Porque está trazendo um bem. É a mesma coisa que você fosse adotar uma criança, só que você adotou a criança antes dela nascer. Sim. Não é verdade? Se você tivesse uma criança que já tivesse nascido e adotasse, ninguém é contra. Então você adoção in vitro, né? Você adotou né, in vitro. Adotou um óvulo. Adotou um in vitro. Então, a doutrina espírita, aliás, até parabeniza você pelos esforços que você vinha empreendendo para engravidar. Porque nós, espíritas, achamos que há muitos espíritos com necessidade de reencarnar e hoje em dia está mais difícil porque as pessoas todas estão tendo cada vez menos filhos. Se você se propôs a isso, você está até de parabéns. É isso aí. Tem uma ouvinte aqui que não deixou nome, anônima, como diz o Sérgio Breves aqui sempre, não, eu vou te chamar então de Maria para não chamar de anônima, tá bom, minha amiga? Ela diz que sonhei com meu ex-marido e que estava casando de véu na igreja, mas nunca sonhei com ele. Sou divorciada há 15 anos e fui eu quem quis separar depois de 21 anos de casamento. Fomos casados civil, mas não na igreja. Hoje tenho um namorado muito atencioso e que amo muito, etc. Por que sonhei com meu ex-marido? Estou intrigada com isso. Ô, minha amiga, por que você sonhou? É muito difícil a gente fazer, eu tenho falado isso aqui, muito difícil fazer uma análise de sonho fora de um contexto. A gente não conhece nada da sua vida, não conhece nada do seu relacionamento. O que a gente pode dizer é que o sonho ou são restos diurnos, ou são encontros espirituais que a gente pode ter durante o deslocamento. E aí, se eu pegar o lado freudiano, né, o lado da psicologia, ele diz que o sonho é uma maneira de você realizar desejos, mesmo que sejam desejos inconscientes, ou principalmente inconscientes. E aí, minha amiga, pode ser que lá no fundo do seu coração, lá no fundo da sua alma, você ainda tenha esse desejo. Freud afirmaria isso para você. Você tem esse desejo, por isso você sonhou com isso. Mas nós não vamos ser tão freudianos aqui, tão cartesianos assim, dizer que acontece assim. É provável que aconteça assim. Mas o importante, minha amiga, é que você está bem. Não se preocupe muito com o que você sonhou, deixou de sonhar. E não foi um pesadelo, foi só um sonho, foi só um encontro. Ou não, mas um desejo, ou não. Mas não se preocupe com isso não. O importante é que você esteja bem. Isso é que é importante, tá bom? O Nancy, me permite só um pequeno parte, é o seguinte, na realidade, nem ela, vocês que não conhecem, nem ela mesma se conhece, essa que é a verdade. Sim, claro, claro. Então o que ocorre é o seguinte, o fato dela dizer aí que gosta muito desse novo namorado não quer dizer nada. Ela pode ainda ter, assim, resquícios dentro dela, contrários ao relacionamento desse ex-marido com outra pessoa. E isso está perturbando. Então ela teve esse sonho, porque se ele casar com outro, hein? Ela já está com esse, está bem, mas não deseja que ele case com outro, entendeu? Ela tem esse desejo de que, por castigo até, não, ele não vai encontrar ninguém, ele não vai ter ninguém para ter... E aí surge essa visão. É isso, minha amiga. Um abraço para você. Fique com Deus. Antônio de Pádua. Ih, rapaz, fechamos aqui o primeiro tempo. Não dá mais. Então, no segundo bloco, a gente começa com você, com Antônio de Pádua e com Camilo, lá do Engenho Novo. Tá bom? Fechamos aqui o primeiro bloco, voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Respondendo aos ouvintes. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças à sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, com você. Venha viajar com a Celtur Turismo, excursão à belíssima Grécia e Portugal com guia desde o Brasil. Parte da renda será destinada ao Grupo Condessa Paula, que cuida de moradores de rua e de crianças de 0 a 6 anos. Celtur Turismo, concretizando sonhos há 28 anos. Consulte-nos também sobre outros roteiros de viagens. Informações 0 operadora 21 96453 2802 ou 2450 2862 2450 2862. MEDNESP no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 17 de junho, acontece a 11ª edição do MEDNESP, Congresso de Saúde e Espiritualidade, com o tema central Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá durante o feriado de Corpus Christi no Rio Centro. Não perca essa oportunidade, participe. Inscrições pelo site www.mednesp2017.org.br ou através do telefone 0 operadora 21 2215 4476. Organização Associação Médico Espírita do Brasil e AMI Carioca. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOPE. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Já está nas bancas do jornal Correio Espírita. Leia na edição de abril. A primeira edição do Livro dos Espíritos completa 160 anos. Saiba qual é a finalidade da vida. O conferencista e escritor Raul Teixeira comemora 50 anos de mediunidade e conheça os significados de vida eterna e eternidade. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. Vem aí, 6ª edição carioca da Mystic Fair. Venda de livros, produtos metafísicos, presença de autores, terapias holísticas, palestras gratuitas sobre espiritualidade, doutrina espírita codificada por Allan Kardec e muito mais. Dias 6 e 7 de maio, do meio-dia às 10 da noite, no Clube Monte Líbano, ao lado da estação Jardim de Alá. Informações www.mysticfair.com.br ou ligue 3010-9565, 3010-9565. Mystic Fair Brasil, no Rio de Janeiro. Você não pode perder. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da Fraternidade. 13h29. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Eu, Valdenir Cruz, e hoje o Antônio de Pádua e o Djalma Santos estão comigo aqui para responder às suas questões feitas através do telefone 3386-1400 ou através do WhatsApp 98486-7633 e também pelo Facebook. Lembrando que as questões do Facebook nem sempre temos condições de responder todas. Mas depois eu faço questão de entrar lá e responder a cada um de vocês, tá? Eu vou lá pessoalmente e respondo cada um de vocês que perguntaram, que fizeram comentário. E se a pergunta foi específica,
Se não souber, a gente responde na semana seguinte, traz aqui para os nossos amigos discutirem com a gente aqui a questão. Então, fiquem tranquilos. E precisamos divulgar mais aí o nosso Facebook. A gente só está com uns 50 pessoas participando, é muito pouco. Vamos divulgar isso aí, vamos, né, compartilhar, vamos dividir. Afinal, nós estamos divulgando os ensinamentos de Jesus. E esses precisam ser divulgados, precisam ser ampliados. Nós precisamos mandar essa imagem, esse som para o mundo inteiro. Então, de preferência para o mundo inteiro. Então, por favor, participe conosco, compartilhe, divulgue aí o nosso trabalho, tá bom? Um grande abraço para vocês. Quando fechamos o primeiro bloco, eu disse que o Antônio de Pádua responderia ao Camilo, lá do Engenho Novo. Resumindo aqui a questão do Camilo, Antônio, ele diz que algumas pessoas dizem, alguns espíritas, dizem que não se deve evocar espíritos. Outros dizem que sim. E ele diz, Kardec evocou. Afinal, pode ou não pode? Ou em que condições pode e em que condições não pode ou não deve? Olá, Camilo. Olha só. O Valdenir já mais ou menos alinhavou a resposta. Há condições em que se pode. Há condições em que não se deve. Não é que não se possa. Não se deve. No caso específico do Allan Kardec, ele estava fazendo uma pesquisa para depois fazer a codificação da doutrina. Então, ele, para poder apresentar para nós esse trabalho, precisava conversar com os espíritos desencarnados. Então, ele tinha que evocá-los especificamente para poder dar procedimento a essa pesquisa. E no caso dele, esses espíritos que foram evocados foram já preparados, orientados pelo mundo espiritual que assessorava Allan Kardec para atender essa evocação. Então, é um trabalho científico, uma coisa específica. O que não é recomendado, não é que não se possa, não se deve, é aleatoriamente nós, numa reunião qualquer, ou em casa, ou no centro espírita, ou onde seja, ficar evocando espíritos especificamente, sem uma finalidade objetiva, só porque está com saudade do fulano, só porque quer ter certeza se ele está assim ou está assado. Aí não existe uma finalidade. E a doutrina espírita é uma doutrina séria. Ela foi elaborada para ser tratada com seriedade. Se não é um caso específico, como era o caso do Allan Kardec, não se deve evocar, porque você pode evocar um e vir outro. Porque nós não temos o controle, talvez, essa assessoria espiritual que tinha Allan Kardec para poder fazer o trabalho. Por isso que não é recomendado. Agora, poder, todo mundo pode, amigo. Isso aí é um processo livre. Agora, não se deve fazer por esses motivos que eu estou explicando. Eu queria contar aqui um fato verídico, né? Tem um vizinho meu que faz evocações caseiras, faz a mediunidade caseira, e ele me contou certa vez, já tem uns 3 ou 4 anos. Olha, João, eu recebi ontem um espírito do hindu, ele mora sozinho, né? Eu fiquei admirado, mas do hindu? Mas não entendi nada que ele falava. O que é que eu faço? Eu recebo da sua língua. Fica mais fácil você evocar um português e ele falar o português. Porque o que o hindu está fazendo aqui? Com esse trânsito, esse tiroteio? Pelo amor de Deus, rapaz. Então eu recebo, como eu disse, recebeu um outro, que ele evocou um português e veio um hindu, né, com a língua toda enrolada. A gente corre esse risco, Camilo. Por isso a gente não deve. Não é dizer que não pode. O Antônio foi muito feliz na resposta. Como tem uma questão que você colocou aqui dentro da sua pergunta, que eu não mencionei, me permita colocar, Camilo. Você pergunta sobre evocação de familiares que já foram. Isto a gente desaconselha totalmente. E não é eu que desaconselho não, tá? Quem desaconselha é o Chico Xavier através do Humberto de Campos. O Humberto de Campos através do Chico Xavier. Ele diz que evocar parentes, Camilo, é muito perigoso. Por algumas razões. Primeiro que o parente pode não poder vir. E aí pode ser que venha outro no lugar. E faça, às vezes, enfim, faça uma mistificação. Depois pode ser que o parente que esteja lá ouvindo e não possa vir, sofra muito. Você imagine uma mãe recebendo um pedido de um filho, mãe, por favor, me ajude, e ela não poder vir ajudar. Você já imaginou o sofrimento dessa mãe lá do outro lado? Por isso, os bons espíritos, né? Humberto de Campos, Chico Xavier e tantos outros, nos aconselham a não evocar amigos, familiares, parentes e não pedir ajuda a eles.
porque pode ser que eles não possam ajudar e fiquem muito sofridos lá do outro lado por causa disso, tá bom? Um abraço para você, Camilo. Outra pessoa aqui que não deixou o nome. Estou assistindo e gostaria, se possível, que vocês falassem assim, sobre dislexia. Olha, meu amigo, falar de dislexia não é bem um programa, uma pergunta doutrinária. A dislexia é uma doença que, como falamos aqui sempre, as doenças estão sempre ligadas ao espírito. O espírito é o doente. Então, se uma pessoa vem com dislexia, é porque ela precisa de passar por aquela dificuldade para aprender a valorizar alguma coisa que ela não valorizou lá atrás. Como a pessoa que vem com todas as outras dificuldades, ela vem para aprender a superar aquela dificuldade. Mas não podemos especificar. O Antônio veio com dislexia por isso. Nós não conhecemos a história do Antônio. Cada um traz uma história, cada um é uma história diferente, por isso não dá para a gente fazer uma afirmativa, tá bom? Um abraço para você. Djalma, a Joyce lá de Jacarepaguá diz aqui que um determinado homem se interessou por ela. E ela foi conversar, conversou, tudo bem, ficaram tudo bem, até que ela disse que era espírita. E aí acabou tudo, segundo ela. E o rapaz disse que era muçulmano e por isso passou a ignorá-la. E ela pergunta, por que essas coisas acontecem? A Joyce, Jacarepaguá. Minha querida amiga, isso é uma situação perfeitamente normal. Ele tem um ponto de vista ditado pela doutrina dele, a doutrina muçulmana, né? Eu até aceito isso, porque ele foi educado com aquela forma de religiosidade. Então ele não vai aceitar o espiritismo, como outras religiosidades também não aceitam, né? O certo é que fosse todo mundo ecumênico, todos aceitassem todos, né? Seria o ideal. Mas nós temos ainda essa discriminação. Agora, se ele gosta realmente de você, ele vai refletir, com absoluta certeza vai refletir. Você precisa ter um pouco de paciência, né? Torna-se amigo dele, né? Que não pode mais ser, não, mas pode ser amigos, né? Eu acho que a religiosidade não vai proibir a amizade. Então você pode ser amigo desse companheiro. E sendo amigo, você pode chegar a um entendimento mais íntimo em que ele vai compreender a sua doutrina. Você precisa explicar isso para ele também, né? Se você tiver a oportunidade, diz quais são as diretrizes da doutrina espírita, né? São diretrizes praticamente idênticas às muçulmanas. Eu já li o Corão. O Corão tem muito do espiritismo, essa que é a verdade. Tem muitos assim, afinidade com o espiritismo. Sim, sim. Tem algumas diferenças, com certeza, como as outras também tem. Eu gosto muito do livro do Deolinda Amorim, O Espiritismo e as Doutrinas Espiritualistas. Não sei se você já leu, é interessante, sim, né? Uhum. Ele faz a separação, então vê isso aí. Então existem realmente pontos divergentes, mas existem muitos pontos em comum. Procura-se entrelaçar com ele os pontos que tem em comum, né, entre as duas doutrinas. E aí você vai ter um resultado satisfatório. Ô Deni, eu não queria falar, não, mas pediram aqui o Santo Emanuel, da Rua Licínio Cardoso Irajá. Eu estarei lá no dia 12, às 16 horas. Vou falar com o Juvenil para anunciar lá. Então eu estou falando aqui que eu estarei lá. Eu falei, mas eu estou morrendo de vergonha. Falei, não, o Deni, a gente fina. Nós estamos falando dos ensinamentos de Jesus. A gente vai falar, Jesus não vai ganhar nada por isso, a gente não está ganhando nada. Nós somos voluntários. Isso. Então, às vezes eu também falo aqui, a pedido. Né, foi pedido. O rapaz esteve lá em casa hoje pela manhã, o Rubens, que é diretor, disse, pede dar o Deni, que ele vai dizer, eu vou falar com ele lá então. Ok. O Rodrigo lá de Nova Iguaçu pergunta aqui, Antônio, gostaria de saber por que as pessoas negativas e problemáticas insistem em vir em minha casa, mesmo eu não chamando. Deixa uma energia horrível quando vão embora. E por esse motivo criei uma certa aversão a visitas. Gostaria de uma orientação. Você pode falar para o Rodrigo lá de Nova Iguaçu. Rodrigo, olha só, eu vejo assim a princípio dois motivos pelos quais essas pessoas negativas e, como ele falou mais, que não são muito positivas e tal, frequentam a casa dele com assiduidade. O primeiro motivo seria um lado negativo também, é que há uma afinidade. Porque ele sabe que os semelhantes atraem os semelhantes. Então, se essas pessoas vão frequentar muito lá, você tem que observar em você o que tem que os atrai. Né? E como a gente sabe que a atração é pelas vibrações idênticas,
Você deve buscar se não há em você também esse aspecto. Agora, há outro motivo, talvez seja o lado positivo. Talvez eles estejam aí na sua casa porque eles precisam de ajuda. E você foi escolhido para ser o agente desta ajuda. É você que vai ter que fazer com que eles deixem de ser negativos, deixem de ser perturbadores, porque, digamos assim, entre aspas, é a sua incumbência. Não é? O mundo espiritual também reservou a você esse trabalho de ajudar essas pessoas. Então, se você não se enquadrar em nenhuma faixa de negatividade também, que os atrairia, é porque você é o contrário. Você deve ser da faixa da positividade. Então, cabe a você ajudá-los a sair desse quadro. Boa sorte para você na sua tarefa. Tem uma frase do Emmanuel que ele diz: não veja inimigos à sua frente, veja oportunidades de crescimento. É isso aí. E uma coisa importante, Rodrigo, é que a gente precisa, a psicologia sempre fala isso, o Emmanuel fala isso também, o Emmanuel, né, como nos recomendou lá o Celso Martins, né, o Emmanuel nos fala isso, é que nós olhamos no outro aquilo que existe em nós. Então, o outro é o meu espelho. Quando eu olho a negatividade do outro, quando eu olho a dificuldade do outro, é porque eu tenho isso. Há um pensador alemão, chamado Weiss, eu não me lembro o nome dele completo agora, mas século XIX, e ele dizia: tudo aquilo que eu odeio no outro é porque existe em mim. Então, tudo aquilo que eu vejo no outro é porque existe em mim. E aí, Rodrigo, cabe a você se transformar e entender a negatividade do outro. Entender, aceitar, não quer dizer concordar, mas entender, aceitar e, se possível, ajudar. Sim, a gente pode ajudar com toda certeza. Tá bom? Ô Dani, o nosso próximo é o nosso espelho. Vemos nos outros aquilo que somos. Sim, claro. É verdade. Então, se a pessoa é sensual, ela vai pensar que todo mundo é sensual. Quando uma pessoa é desonesta, todas as pessoas serão desonestas para ela. Nós criamos um crime interno através da visão externa. Antônio, a Thelma lá de Realengo, de novo, a situação agora não é bem do sonho, mas de um desdobramento. Ela conheço, segundo ela, um pai de santo da Umbanda, muito inteligente, estudioso, dentro da doutrina espírita. Ele estuda a doutrina espírita também. Numa noite, em desdobramento, encontrei com ele no plano espiritual. Só que eu fiquei num grupo e ele no outro. E eu fiquei muito surpresa com isso. Depois eu soube que ele ensina, que ele prega os ensinamentos de Kardec, né, ou de Jesus, na sua casa. Vocês poderiam me ajudar a entender isto? Como é que eu posso entender esse processo? Se eu entendi aqui a questão dela, eu acho que eu entendi, ela achava, ou ela pensava, que os umbandistas não estudavam doutrina espírita. Eu acho que foi isso. O que é errado, porque eu estive num há menos de 2 meses e lá estuda Kardec abertamente. Sim. E eles estudam sim, Thelma. Não, é verdade. Eu até conheço várias casas ditas umbandistas que têm estudo sistemático da doutrina espírita, fazem reuniões, conservam ainda as reuniões, as roupa branca, direitinho, dos né? seus rituais em determinados dias, e tiram lá 1 dia ou 2 da semana para estudar a doutrina espírita. Eu não digo que sejam todos, mas eu conheço alguns grandes centros de Umbanda que têm esse comportamento, porque há muitas afinidades entre a doutrina espírita e a Umbanda, principalmente na área da mediunidade. Então nós temos que entender isso como natural, que haja essa... E é uma transição, né? Muitos desses centros estão se tornando kardecistas. Não, é uma tendência que eu vejo também, talvez não quiser chegar a esse ponto, mas é uma tendência de muitos desses centros passarem pouco a pouco aí adotando os postulados da doutrina espírita, sem com isso que tenham que abandonar suas tradições. Sim. Porque uma coisa que a gente tem que entender, que é muito importante para todos nós, as nossas tradições de família, de nação, é muito importante. Não podemos abandonar o nosso passado. Então, se eles têm as tradições dos ritos de Umbanda, permaneçam assim, mas acrescentem a isso o estudo da doutrina. Não é que substitua o que eles estão fazendo pela doutrina. Eles acrescentam, eles vão ganhar dos dois lados. Vão ganhar tanto com a Umbanda quanto vão ganhar com a doutrina espírita. Eu tenho um adendo nesse sentido, porque eu assisti um programa há 2 meses atrás sobre uma cidade indígena nos Estados Unidos, no Texas. A cidade tem de tudo, faculdades, postos de gasolina, montadoras, tudo dirigido e os donos são os índios.
Mas eles continuam com aquelas roupas coloridas, com aqueles cocares, entendeu? Interessante, não abandonaram as tradições, a roupagem, mas eles são aculturados, tem doutorado, tem tudo, né? E nesse ponto eu dou uma catucada aqui no Brasil. Aqui é fogo, não quero. O cara vai ter que continuar lá, ali, só de descalço e tudo. Não é nada disso, não. Voltando então à situação só da Thelma aqui pra gente fechar. Thelma, os umbandistas são reencarnacionistas, são estudiosos, são cristãos. Tem muita coincidência com a nossa doutrina. Fazem muito trabalho bonito, muito bom, estudam a doutrina espírita e a gente respeita muito. Tá bom? Um abraço para você. Aqui, quem me pergunta aqui, o Raimundo, lá de Piratininga. Responde aqui você, Djalma. É possível comunicação durante o sono com outros encarnados em outro local? Se firmamos um pensamento, se queremos firmemente isso, eu posso encontrar com outro encarnado durante o sono, em desdobramento? Com absoluta certeza. Nós nos desprendemos durante o sono, os encarnados, e vamos ao mundo espiritual. E lá encontramos não só espíritos encarnados, como encarnados. Eu já estive várias vezes, né? Já contei até isso em palestras, né? Em que uma multidão estava lá me aguardando para fazer uma palestra e tinha desencarnado e encarnado. O encarnado, você conhece que ele tem um rastro, uma espécie de um cordão fluídico, né? Que une, e aquele se cortar morre, né? Então o cordão fluídico está ligado ao perispírito. Mas então nós encontramos com desencarnados e principalmente com encarnados. Entabolamos conversações, né? Fazemos planos, discutimos uma série de coisas. Então é perfeitamente possível durante o sono você se desprender e encontrar com pessoas amigas e até inimigos. É só para acrescentar que você pode se encontrar com pessoas encarnadas igual a você no estado sonambúlico, no estado de sono, você estando nesse estado e esta pessoa também, os dois. Mas também você pode estar no estado sonambúlico e a pessoa está no estado de vigília, ela está acordada, tranquilamente acordada, e você está dormindo e você vai lá ao encontro dela. Você vai lá, vai estar com ela, você acaba sonhando com isso, como se fosse um sonho, mas você está encontrando com ela lá, você foi ver o que ela estava fazendo, e você depois descreve para a pessoa, eu ia assim a tal lugar, ela vai confirmar que você esteve presente, não visto, mas esteve presente, porque você descreve o local. E um livro que fala sobre isso, é um livro chamado Nas Fronteiras da Loucura. Ivone Pereira. Do Divaldo Franco e do Manuel Filomeno de Miranda. É um livro que ele descreve o Carnaval do Rio de Janeiro, de 1982. O Dr. Bezerra faz uma palestra no hospital que ele fundou ali no Campo de Santana, no Hospital Espiritual, para encarnados em desdobramento. Então, um bando, me permita aqui a expressão, de encarnado, todo mundo se encontra lá no auditório, conversa, troca ideia, conversa, até que o Dr. Bezerra vem fazer a palestra. Isso em 82. E ele faz uma palestra sobre os cuidados com a droga. E olha que ainda não tínhamos essa infestação, essa epidemia que nós temos atualmente de droga. Então, desde 82 que o Dr. Bezerra vem alertando a gente para isso. Antônio de Pádua. O nosso Antônio de Pádua, aqui da Ilha do Governador, também é um vizinho e xará. Ele pergunta aqui, existe um tempo pré-determinado para um espírito reencarnar? Olha, meu xará, veja bem, nós já aprendemos isso na doutrina, até perguntas a respeito disso no Livro dos Espíritos. Não existe tempo determinado, você está dizendo um intervalo das encarnações, né? Um intervalo entre as encarnações. Um intervalo das encarnações. Não existe um tempo determinado, sem dúvida alguma, porque cada espírito tem suas necessidades. Tem as suas circunstâncias, tem os seus processos de evolução. Então não pode ser uma coisa, vamos dizer assim, padronizada. Até porque na vida aqui nós não vivemos o mesmo tempo, vivemos. Tem crianças que morrem ao nascer e outros que vão há mais de 100 anos. Então se na vida de encarnados o tempo não é determinante por nossa vida, na de desencarnados também. Então tudo vai depender das circunstâncias. Cada caso é um caso. Não há como haver um tempo pré-determinado entre uma encarnação e outra, até porque lembre sempre que o tempo nosso aqui é contado em função das voltas que a Terra dá em torno do Sol, e na espiritualidade não há esse processo assim influenciando na passagem do tempo, não é verdade? Lá não existe o tempo, então não temos como determinar por quanto tempo, entre aspas, a pessoa ficaria na reticidade.
Amigo, o Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta exatamente assim, né? Se há quanto tempo ficam os espíritos para reencarnar? E os espíritos respondem, pode ser de horas a séculos. Depende da situação de cada um, depende da necessidade de cada um, depende de uma série de fatores que nós aqui não podemos determinar. Mas pode dizer, de horas a séculos. Respondendo aqui de acordo com os espíritos. E tem uma questão aqui do Roberto Bastos, que eu respondi anteriormente. Então, Roberto, me permita conversar com você de novo. Ele diz, vocês afirmaram que os espíritos não podem fazer mal aos vivos. Infelizmente, vou discordar, pois conheço um caso real de um espírito assassino, que matou dezenas de pessoas no Oriente. Ô Antônio, talvez você não tenha compreendido, eu não me fiz bem claro. Então deixa eu tentar esclarecer. O que nós dissemos aqui, quando falamos aqui de mediunidade, de ver espíritos, é que há sempre uma afinidade. Um espírito desencarnado, eu costumo brincar aqui, mas falando sério, que queira me fazer fumar, jamais ele vai conseguir isso. Porque eu não gosto de cigarro, mas a quilômetro de distância eu sinto o cheiro, tenho alergia, me faz um mal danado, então eu não vou me aproximar de um cigarro. Mas eu gosto de outras coisas não tão virtuosas assim. Então, naturalmente, que esses espíritos que me conhecem e sabem as minhas tendências, vão se aproximar de mim. Então, é claro que uma pessoa que tem a tendência a assassinar o outro, vai fazer sim, com toda certeza. Mas ele não vai me fazer aquilo que eu não tenho. Ele não vai criar em mim uma doença, por exemplo. Ele vai fortalecer, ele vai potencializar em mim uma doença que eu já tenho, uma tendência que eu já tenho. Se eu tenho uma tendência a ser homicida, naturalmente eu vou atrair espíritos com essa mesma tendência e vamos nos associar para fazer esse trabalho. Mas eles não podem me obrigar a fazer alguma coisa que eu não queira fazer, a menos que eu esteja submetido num processo hipnótico, mas aí eu estou devendo, aí eu estou na afinidade, aí eu não tenho como sair dela. Sem dúvida, né? Porque não existe força maior em nós que a nossa vontade. Ninguém pode sobrepujar a nossa vontade. Nem Deus faz isso. Uhum. Nós temos livre-arbítrio. Então não vai ser um espírito que vai sobrepujar a minha vontade. Tem um ditado chinês muito interessante, Lao Tse. Nada poderá lhe acontecer se você não quiser. Mas como nós ainda queremos, Roberto, como nós ainda, aí eu costumo usar a primeira pessoa, né, para não incluir ninguém, né? Como eu ainda quero, como ainda tenho dificuldades, como ainda tenho uma série de problemas a serem vencidos, naturalmente que esses espíritos se aproximam de mim. Mas, lembrando lá de Paulo de Tarso, logo no início sim, da sua pregação, do seu trabalho, ele dizia, o mal que eu não quero eu ainda faço, e ainda deixo de fazer um bem que deveria fazer, né? As palavras são minhas, mas a ideia é essa, né? Eu faço aquilo que ainda não devia e deixo de fazer muita coisa que devia. E depois se tornou o maior divulgador do cristianismo que nós conhecemos. Nós estamos aqui numa humilde posição de ainda com muitas dificuldades e, por consequência, atraindo esses espíritos ainda infelizes, ainda com dificuldades. Acho que foi essa a situação, Roberto. Se eu não esclareci direito, por favor, escreva. Você pode escrever de novo, pode escrever também por e-mail, né, da secretaria, @radioriodejaneiro.am.br, e a gente responde depois também, se for o caso, por e-mail. Nós continuamos a nossa conversa, tá bom? Estamos fechando aqui o nosso tempo. Agradeço mais uma vez aqui o Antônio de Pádua, que de 15 em 15 dias está aqui conosco, alternando com a nossa Maria de Fátima Miranda. O nosso amigo e irmão Djalma Santos, que toda semana está aqui conosco, dividindo aqui seus conhecimentos, seus saberes. Muito obrigado. Aos meus amigos ali na técnica, hoje tem uma equipe enorme ali na técnica, muito obrigado. A Sheilinha lá nos telefones. E a você aí do outro lado, muito obrigado por tudo. E até o nosso próximo programa, respondendo aos ouvintes na quarta-feira. E o pessoal do Ouvindo Você, na sexta-feira estaremos aqui de novo, fazendo o Ouvindo Você. Um abraço, até lá. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes.